Polo Industrial de Manaus teve aumento de faturamento nos primeiros 5 meses do ano. Para conter velocidade, radares voltarão a operar em Manaus até o final do ano. Manaus terá 29 postos de vacinação contra a Covid nesta sexta-feira. Câmara aprova projeto que permite privatização dos Correios. PEC do voto impresso é rejeitada e arquivada pela Comissão Especial da Câmara. Depois de ataques de Bolsonaro a ministros, presidente do STF cancela a reunião com chefes de poderes. Japão homenageia vítimas da bomba atômica em Hiroshima na Segunda Guerra. Após 21 anos, Lionel Messi deixa o Barcelona e pode ser contratado pelo PSG. Traficantes promovem bang-bang no Zumbi dos Palmares, deixando moradores em pânico. Motorista é morto a tiros no Jorge Teixeira. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 72 anos no ar. 5h46 em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Olho na Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Almeida FM em Manacapuru. Nova Luz FM Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Maran FM em Maran. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatuma. 5h47 em Manaus. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de 11 horas, 59 minutos e 43 segundos. Com meio-dia solar às 12 horas e 5 minutos. É de 90% a probabilidade de chover 6 milímetros, prevê o Climatempo. A temperatura que ontem esbarrou nos 35 graus será máxima de 32 graus Celsius. O dia amanhece com 25 graus e 85% de umidade no ar. A velocidade do vento é fraca, 10 km/h. É sexta-feira, 6 de agosto. Estamos vivendo o dia 218 do ano. Faltam 147 para terminar 2021. Dia da Transfiguração do Senhor. Esta é a edição 26.377 do Jornal da Manhã. 5 centímetros foi quanto baixou o Rio Negro, apontava a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 28 metros e 67 centímetros, com vazante de 1,35 m. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos fizeram uso da arma de guerra mais poderosa da história da humanidade até então. Bombas nucleares. A bomba lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima causou grande destruição e foi utilizada no estágio final do conflito com o objetivo de forçar uma rendição japonesa. O lançamento da bomba nuclear sobre Hiroshima é considerado hoje um crime de guerra cometido pelos Estados Unidos. A bomba de Hiroshima foi lançada no dia 6 de agosto de 1945 às 8 horas e 15 minutos da manhã. A bomba nomeada de Little Boy, ou seja, pequeno garoto, foi lançada pelo avião Enola Gay. A fissão da bomba de urânio gerou uma destruição que resultou na morte de mais ou menos 80 mil pessoas instantaneamente. 5h49 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar Jardina, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, é uma reclamação aqui da estrada de Bela Vista, quilômetro 55 na AM070, que está em péssimas condições de trafegabilidade e é por onde passa toda a produção agrícola daquela região.
Paulo, que dá acesso lá às comunidades de Bela Vista, também ali para quem vai para o Arapapá, né, Paulo Guerra? Aquela área ali, a estrada do Arapapá também, como é conhecida ali no 27, a situação está complicada realmente por lá, Paulo. Estive lá não faz muito tempo, né? Abraço até pro seu Arthur e a Seina lá, que moram lá naquela área, na comunidade de São Francisco, Paulo Guerra. A situação está meio complicada realmente, mas vamos esperar que o governo do estado aí, que vem construindo, vem reformando, vem revitalizando os ramais aí à altura da N070, vamos esperar que isso não demore tanto a chegar lá no ramal do Arapapá. Lá no ramal da Cachoeira já foi totalmente terraplanado, Paulo Guerra, e a camada asfáltica deve ser colocada ainda essa semana, acredito. Mas aí lá na área do Arapapá realmente está precisando muito dessa ajuda aí no ramal Bela Vista. Peregrine, quem está ouvindo você nesse instante é o senhor Cláudio Honor Álvares. Hoje ele completa 73 anos e é morador do bairro Nossa Senhora das Graças e gosta de ouvir o Peregrine. Opa, obrigado pelo carinho aí que as pessoas têm com o Jornal da Manhã, todos os dias aí na audiência, muitos anos de vida e principalmente saúde, né, Paulo Guerra? Peregrine, a polícia esteve aí em várias frentes durante a noite passada. Pois é, Paulo Guerra, a Operação Onça esteve aí nas ruas da cidade, bem como uma grande operação que está sendo realizada aí no centro da cidade, sabe, Paulo? Os carros de polícia estão aí naquela área das paradas de ônibus, também ali na Eduardo Ribeiro, aí, Paulo Guerra, ali próximo às lojas, né, que tem ali onde as pessoas ficam vendendo celular também. Uma grande operação foi montada, pessoas foram presas, serviço de inteligência também esteve atuando no local, tudo ao comando aí do Coronel Alzier, que é o comandante do policiamento metropolitano. Paulo Guerra esteve aí nas ruas da cidade. Coronel Alzier também com a Força Tática esteve ontem nos bairros Nossa Senhora das Graças, se não me falha a memória, também no Mutirão e também no bairro Novo Aleixo. Novo Aleixo, Paulo, como a gente sempre tem noticiado aqui no Jornal da Manhã, que tem sido alvo aí, tem sido palco de muitas mortes, de muitos assaltos. Ontem a polícia esteve no local, prendeu alguns homens, apreendeu armas e drogas também, tudo lá na área do bairro Novo Aleixo. Há uma preocupação muito grande com a concentração de pessoas em dias de jogos lá na praça de alimentação do Eldorado, a chamada Praça do Caranguejo, e ontem a polícia foi para lá, né, Peregrine? Pois é, Paulo, né? Mais uma vez a polícia esteve presente, né? Lá com o Coronel Zia me passou essa informação ontem à noite. Paulo Guerra passou para a redação do Jornal da Manhã e a movimentação lá, como sempre em dia de jogos, como você colocou muito bem, é grande. Tivemos mortes no Eldorado, noticiávamos ontem, né, Paulo? Aqueles moradores de situação de rua lá que se esfaquearam, um acabou morrendo. Sempre que tem ali eventos de grande porte no Eldorado, sempre tem um pequeno problema por ali e tal, negócio de briga, etc. Mas ontem a polícia esteve no local, Paulo, aproximadamente 10 homens, um oficial, inclusive, trazendo melhor sensação de segurança ali na área do Eldorado. Pois é, o Flamengo jogou ontem à noite e ganhou o jogo por 1-0 já no final. E os torcedores do Flamengo se concentram ali em grande número no Eldorado, né, Peregrino? Muitos não sabem ao final do jogo nem quem ganhou, porque eles vão na realidade para beber. Não estão nem olhando o jogo, aí depois pergunta quanto é que foi o jogo. Ele é torcedor do Flamengo, inclusive. Um telão na frente dele, outro atrás e outro do lado, né, Paulo? Ele não sabe quanto foi o jogo. Pois é, mas ele está concentrado no copo, não é, Peregrino? Ah, sim, Paulo Guerra, né? Aí é viração de copo à vontade. Aliás, hoje é dia, né, Paulo Guerra? Hoje é sexta-feira e hoje muita gente vai aí aos shoppings da cidade também. O ano só vive no shopping, é tanta compra também, né, não? E já é pra beber, né, Paulo? Tem muita gente que faz isso. Pois é, e uns vão pra se embriagar mesmo, né, Peregrino? Outros vão para se embriagar, é verdade, Paulo Guerra. Muita gente se embriaga e às vezes não sabe onde está o carro. Já vi gente acontecer de perder o carro estacionado, o cara não sabe onde deixou. Pois é, mas tem também os que dão bons exemplos, aqueles que tomam só suco e gostam do salgadinho, né, Peregrino? Ah, sim, Paulo Guerra. Isso é muito bom quando é na conta do patrão. Isso é uma beleza. Eu que a diga. Jarra de suco de R$38, porção de pastel de 50 e o patrão paga. Peregrino, dois homens foram assassinados durante a noite?
Foram 2 assassinatos, um ocorrido no bairro de São José, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o outro acabou sendo morto no bairro Nova Floresta, né, ali na área do bairro Jorge Teixeira, ali naquela área, ali naquela fronteira ali de Jorge Teixeira, é uma rua que separa o Jorge Teixeira do Nova Floresta. Então, Paulo Guerra, foi lá que aconteceu, um no São José, o outro no bairro do Coroado. Traficantes foram até o Zumbi, foram em um carro Peregrine e para matar os desafetos lá. E quando chegaram lá foram surpreendidos. Eles saíram correndo e deixaram o carro Peregrine, porque o tiroteio foi grande. Foi um bang-bang no Zumbi dos Palmares ontem à noite. Pois é, Paulo Guerra, foi realmente um bang-bang, muito disparo de arma de fogo. Pra você ter uma ideia, Paulo, o carro que foi deixado lá no local, os homens acabaram fugindo a pé. Esse carro branco foi crivado de balas, mas foi muita bala realmente. Os moradores ficaram assustados, ficaram desesperados lá com tanta bala que teve ontem lá no bairro do Zumbi dos Palmares. Falando de Zumbi, Paulo, passava lá por perto ontem e passei próximo à escola que fica ali por trás do Alfredo Campos, na Alameda Cosme Ferreira, esqueci o nome da escola agora, daqui a pouco eu lembro, onde aconteceu o velório, Paulo, daquele rapaz que morreu por linha de cerol, o Daniel. Rapaz muito prestigiado, Paulo Guerra, ele já havia trabalhado em supermercados, mercadinhos ali como entregador, todo mundo era unânime em dizer que se tratava de um excelente rapaz, pai de família, trabalhador, que infelizmente morreu. Fizeram uma homenagem muito bonita para ele lá no bairro Zumbi dos Palmares. Pois é, Peregrine, e a família entrou em desespero, inclusive a mãe do rapaz chegou a passar mal quando soube da morte do filho. Mas, Peregrine, tem aqui uma reclamação também, aproveitando que você está no ar e anda por essa região, chama atenção para que a prefeitura de Iranduba nos socorra no sentido de fazer pelo menos uma manutenção no ramal do Janauari. É verdade isso, Peregrine? É verdade, Paulo, está em péssimas condições, né? A gente sempre foi ali naquela área onde tinha sempre uma feira lá do vereador Nedir ali, que sempre fazia contato conosco. Está até acho que inviável fazer essa feira, porque o ramal está em péssimas condições, Paulo, bem como todos os ramais do município de Iranduba, né? A situação está muito complicada. E a do Janauari não é diferente, o ramal também do Lago do Limão, outra lá mais na frente ali da comunidade que tem agora esqueci agora o nome da outra comunidade, Paulo, mas o fato é que todos os ramais praticamente, com exceção daquele lá do Caldeirão, que foi revitalizado por parte da Prefeitura Municipal de Iranduba, fez um bonito trabalho lá, sabe, Paulo, a Prefeitura, lá no ramal do Caldeirão. Fora isso, tá tudo precisando de manutenção. Esse do Janauari, Paulo, está praticamente intrafegado. O governo do estado está também, neste instante, trabalhando lá na Carlos Braga, não é, no Peregrine? Paulo, na Carlos Braga também, e também lá no ramal da Cachoeira, vem trabalhando bastante lá no ramal da Cachoeira, foi terraplanado, inclusive essa semana o governador visitou lá as obras que estão em andamento, estão aí em ritmo acelerado, Paulo Guerra, e esperamos aí que chegue aos demais ramais também, mas aquela situação lá da Carlos Braga, tem até um desvio, sabe, Paulo, para carro grande, carro pequeno, é uma obra de grande porte na Carlos Braga. Peregrine, só me resta dizer a você que tenha uma excelente sexta-feira, certo? Tome o seu suco e até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, quando voltaremos com essas e outras informações, interagindo também com nossos ouvintes, o pessoal aí do transporte alternativo, Dona Maria no alternativo, Batata, o Isaac, Edinaldo, toda essa turma boa das cooperativas do transporte alternativo, que são os amarelinhos, pessoal do aplicativo, Paulo, como é grande a nossa audiência com o pessoal do aplicativo, também do táxi, muito obrigado pela audiência, e aquele nosso abraço todo especial, como sempre, ao pessoal do interior, né, Paulo, nossa consideração especial ao pessoal do interior que está com o radinho ligado agora cedo, antes de pescar, antes de ir para a roça, todo mundo fica ouvindo o Jornal da Manhã, como é o caso do Francisco Gomes, da Dona Regina, do Francisco José, do Mineiro do Açaí, lá na M070, em frente ao cemitério. Um ótimo final de semana para todo mundo e obrigado pela audiência. O Adelson Pinheiro, a Dona Sigrid também acompanhando o Jornal da Manhã e mandando um bom dia para ti, Peregrine. Opa, Dona Sigrid, seu Adelson, ótimo dia para vocês aí no bairro Novo Aleixo. Está devendo uma visita por lá, né, Paulo? Qualquer um dia desse a gente vai lá com a Dona Sigrid, com o seu Adelson, para bater aquele papo, conversar bacana. Gente fina, são pessoas aí realmente que são pessoas abençoadas, pessoas que são do bem, e a gente agradece a audiência no Jornal da Manhã. Tá bom, Peregrine, até daqui a pouco.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, dizendo também, Paulo Guerra, que notamos agora há pouco aí as viaturas da Polícia Militar na rotatória do São José e na rotatória do Produtor. Por aqui, Paulo, na área da Zona Norte e Zona Leste da cidade, o tempo é bem nublado. Paulinho, contigo. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Açaí no Porto da Feira, em Codajás. Voz do Novo Tempo, uma nova história em São José do Amateri. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão em Amundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tunhué. Voz Conexão Radical e Big Bom em Irantuba. Voz Ariaú. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. Tempo sujeito à instabilidade, a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar daqui a 3 minutos. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h04 em Manaus. A informação de que um Onix está fazendo um arrastão nesse instante. É um Onix de cor vermelha. Arrastões nas paradas de ônibus da Avenida Brasil. E retornou inclusive na contramão na rua Belo Horizonte com a Avenida Brasil, seguindo sentido Ponta Negra. É bandidagem pela área da Compensa. Temos informações com o repórter Gilberto Massal. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia a todos. Bom, para deixar a sexta-feira um pouco mais leve, a gente fala dessa grande festa popular da Amazônia, que é o Festival Folclórico de Parintins. Mas o detalhe é o seguinte, não deverá ter eleição para presidente do Caprichoso no ano que vem. O atual presidente, Gender Lobato, ganhará autorização dos sócios para ficar mais um ano no comando do boi, ou seja, até setembro de 2023. Lobato deverá ser chamado ou aclamado para continuar no cargo na Assembleia Geral de Sócios, marcada para a próxima segunda-feira em Parintins, a 375 quilômetros de Manaus. Os sócios mudarão o item do Estatuto da agremiação para atender a proposta da atual diretoria. O presidente do Caprichoso encerraria seu mandato em 2022, ano que vem, após o Festival de Parintins. Ele substituiu o anterior presidente, o Babato Pinambar, que fez uma gestão com resultados positivos no festival, mas vai ficar mais 2 anos no cargo. O último quase candidato, o mandatário do Caprichoso, trocou uma ideia na terça-feira em Parintins. A reunião com os demais foi realizada em Manaus. O presidente justifica que o cancelamento do Festival de Parintins, por causa da pandemia, lhe tirou o direito de mostrar seu trabalho. Lobato teve ainda apoio de 3 forças políticas importantes no processo. Desse modo, a oposição nem fala mais em golpe. Trata o caso como melhor para o Caprichoso. A proposta do presidente do Caprichoso é vista com bons olhos pelo presidente do Boi Garantido. Em Parintins, o cargo de presidente de boi também tem seu peso lá, muito importante, Paulo Guerra. E essa festa deve voltar com toda a força em 2023. Paulo Guerra. 6h06 em Manaus. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que a linha de ônibus 608, que atende o bairro São Sebastião, deixará de circular em um trecho da rua Rio Amazonas a partir da próxima segunda-feira. A mudança no itinerário da linha é para que o ônibus tenha mais fluidez no trajeto, economizando mais tempo nas viagens. A linha faz o trajeto São Sebastião T2 Centro. O governo do estado, através da unidade gestora de projetos especiais, concluiu ontem as devolutivas das consultas públicas do Programa Social e Ambiental de Manaus e do interior, o Prosamin Mais. A última parte das devolutivas aconteceu na Escola Aristóteles Conte de Alencar, localizada no bairro Armando Mendes, no período da tarde, com a presença de aproximadamente 36 membros do Grupo de Apoio Local UGAL, que une as lideranças e representantes da área de intervenção do programa.
As consultas públicas do Prosemi Mais ocorreram nos dias 20 e 21 de julho de maneira híbrida, reunião presencial e de público reduzido na sede da UGPE e com transmissão ao vivo por meio das páginas oficiais do governo do estado. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Martins, disse ontem que os radares de velocidade voltam a operar até janeiro de 2022 nas ruas de Manaus. A capital está sem radares de velocidade há 6 anos, quando a prefeitura anunciou em março de 2015 a quebra de contrato com a empresa até então responsável pelo serviço na capital. De acordo com Martins, uma licitação para a contratação do serviço deve ser lançada em até 3 meses e a previsão é que os equipamentos comecem a funcionar em janeiro do ano que vem. Dados do Departamento Estadual de Trânsito do DETRAN-M apontam que houve um aumento no número de mortes por atropelamentos em Manaus. A alta velocidade é responsável pela maioria dos acidentes. De janeiro a abril do ano passado foram registrados 21 casos, no mesmo período em 2021 foram 30. Um aumento de 42,85%. Ultrapassar o limite de velocidade e não respeitar a sinalização estão entre as principais reclamações de pedestres e ciclistas em relação aos motoristas. Os armazéns 20 e 23 localizados no complexo portuário de Manaus, às margens do Rio Negro, estão sendo revitalizados para se transformarem em uma nova opção de entretenimento para a população local e turistas também. Na terça-feira, dia 10 de agosto, a partir das 8 horas, acontece o lançamento do estande de vendas do Armazém 20 e 23 no Porto de Manaus. Serão disponibilizados 160 espaços para comercialização, além de áreas no entorno para a instalação de restaurantes e bares. A Receita Federal investe em sua infraestrutura logística online para facilitar a vida do contribuinte no Amazonas, levando serviços até as localidades de difícil acesso. A estratégia é disponibilizar os PVAs, pontos de atendimento virtual, em municípios do interior do estado. Parintins, Itamaraty e Manaquiri foram as primeiras cidades ribeirinhas a assinar acordos de cooperação com a Receita Federal para a instalação dos PVAs. E a meta do projeto é levar também serviços aos outros 59 municípios amazonenses nos próximos 2 anos, segundo estimativas do órgão. Os supermercados devem garantir boas vendas com o Dia dos Pais. Embora o segmento não faça parte do rol daqueles que mais abocanham uma fatia do consumo com a data, este ano deverá ser diferente, pelo menos é o que projeta a AMASE, a Associação Amazonense de Supermercados, que espera um incremento de até 2% em relação a igual período do ano passado. Para Ralph Assayag, vice-presidente da AMASE, é um segundo semestre de apostas e se espera um desempenho positivo no setor. O prefeito Davi Almeida reinaugurou na manhã de ontem a creche municipal Professora Eliana de Freitas Moraes, no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital, e anunciou a entrega de outras 6 novas creches até o final do ano, ampliando a rede de educação básica da capital. A creche possui 10 salas de aula, um refeitório, brinquedoteca, espaços de brincar, banheiros infantis e para funcionários, horta escolar, sala de educação física, fraldário, 3 blocos, solário, que dá um toque todo especial ao teto do espaço. O titular da Secretaria Municipal de Educação, CEMED, Pauderney Avelino, destacou a importância das reformas estruturais somadas às melhorias acadêmicas que estão sendo realizadas a fim de elevar a qualidade do ensino na capital. Além dessa, mais 19 creches próprias e 4 conveniadas estão em funcionamento e o objetivo é retornar a obra de 6 outras creches abandonadas pela gestão anterior, explicou Pauderney Avelino. Apesar de o Babaçu ter área de ocorrência no estado do Maranhão, é possível encontrar também grande quantidade aqui no Amazonas. Diante disso, para aprimorar a técnica de manipulação do fruto na região, a Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado está no Maranhão para expandir conhecimentos sobre as técnicas de manejo sustentável do babaçu junto às comunidades rurais. O responsável pela articulação do intercâmbio de conhecimento entre Amazonas e Maranhão é o presidente da comissão, deputado Sinésio Campos, que é do PT. Para fomentar o setor primário do município, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, lançou nesta quinta-feira o primeiro Plano Safra Manaus, programa voltado à qualificação agrícola que irá injetar mais de 14 milhões em investimentos para os produtores rurais da capital amazonense. O evento
evento de lançamento aconteceu no Shopping Felipe Dal, no Jorge Teixeira. O presidente Jair Bolsonaro deve vir a Manaus no próximo dia 18, uma quarta-feira, para inaugurar o Conjunto Cidadão Manauara 2, construído pela Prefeitura de Manaus com apoio da Caixa Econômica Federal. Desta vez, entretanto, não há sinal de que ocorrerá aqui uma motociata nos moldes das que foram realizadas em outras capitais. Bolsonaro confirmou a agenda em café da manhã hoje em Brasília, do qual participou seu principal interlocutor no estado, o coronel reformado do Exército, Alfredo Menezes, do Patriota. 6h13 em Manaus. O Amazonas confirmou mais 8 mortes por Covid nesta quinta-feira, sendo 4 ocorridas nas últimas 24 horas. Também foram registrados 343 novos casos da doença. Com a atualização, o número de vidas perdidas subiu para 13.562 e o total de casos confirmados chegou a 418.439. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Os pontos de vacinação contra a Covid-19 foram ampliados na capital amazonense. Nesta sexta-feira, Manaus terá 29 postos para pessoas com 18 anos ou mais, além dos 4 pontos estratégicos localizados no Sambódromo, Estúdio 5, SESI e Shopping Felipe Dal. Serão mais 25 unidades básicas de saúde, as UBSs, a partir das 9 horas. De acordo com a Prefeitura, a ampliação da semana tem a proposta de descentralizar o atendimento e alcançar mais pessoas. São 7 unidades na Zona Norte, 5 na Zona Sul, 10 na Zona Leste e 7 na Zona Oeste. Os 4 pontos principais funcionam até às 16 horas e as UBS até às 17, se forem de horário regular, ou até às 19 se forem de horário estendido. E no período de janeiro a maio de 2021, o Polo Industrial de Manaus faturou 60,92 bilhões de reais, o que equivale a um crescimento de 63,29% ante o mesmo período de 2020, que foi de 37,3 bilhões de reais. Em dólar, o faturamento nos 5 primeiros meses deste ano também foi positivo, alcançando um montante de 11,17 bilhões de dólares e registrando crescimento de 44,74% na comparação com o período de janeiro a maio do ano passado, que foi de 7,71 bilhões de dólares. As exportações do Polo Industrial de Manaus também fecharam o período de janeiro a maio em alta. Neste intervalo, as vendas externas totalizaram 174,53 milhões de dólares, o que representa aumento de 31,65%. ante o mesmo período de 2020, que foi de 132,57 milhões de dólares. A face do Polo Industrial de Manaus é tão positiva que 25 dos 26 subsetores de atividades monitorados mensalmente pela SUFRAMA, por meio do sistema de indicadores industriais, apresentaram evolução em seus desempenhos na comparação entre janeiro e maio de 2021, com igual intervalo do ano passado. Os maiores destaques foram os segmentos eletroeletrônico, com faturamento de 13,45 bilhões de reais e crescimento de 41,28%. 6h15 em Manaus. A seguir, traficantes promovem bang-bang no Zumbi dos Palmares, deixando moradores em pânico. Motorista é morto a tiros no Jorge Teixeira. Após o intervalo comercial, os detalhes. Manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h18 em Manaus. Polícia. Tiroteio entre facções criminosas aconteceu ontem à noite na rua Berimbau Baiano, lá no Zumbi dos Palmares. Segundo informações repassadas por moradores da área, o local vive em intenso confronto entre facções que tentam dominar pontos de tráfico que existem na área. Durante o bang-bang, um carro modelo Palio de cor branca e placas PHF 9920, que era utilizado por um dos bandidos, ficou com mais de 20 perfurações de tiros. Ainda segundo informações repassadas por moradores da área, ocupantes do carro Palio foram até o local para executar rivais do tráfico e acabaram sendo surpreendidos, tendo que abandonar o veículo e fugir por uma área de esgoto. Ninguém ficou ferido. Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária SICOM estiveram no local onde recolheram o veículo para o 14º Distrito Integrado de Polícia DIP, e a Polícia Civil deve
investigar o caso. Peregrina, a informação de que por volta das 5h30 da madrugada de hoje, um carro Onix de cor vermelha com bandidos fazendo arrastão nas paradas de ônibus da Avenida Brasil, lá na Compensa. Eles fizeram um retorno, inclusive, na contramão, lá na rua Belo Horizonte, e seguiram pela Avenida Brasil no sentido Ponta Negra. É a bandidagem, como sempre, atuando nas madrugadas para assaltar trabalhadores, né, Peregrini? Paulo, isso é recorrente, infelizmente, em toda a cidade, sim, Paulo, e na Avenida Brasil, as informações também que colocaram a vida das pessoas em risco também no trânsito, né, Paulo, que a Avenida Brasil, por ser uma das, vamos dizer, a principal da zona oeste da cidade, junto ali com a estrada da Ponta Negra, Paulo, de grande fluxo nesse momento, já tem um grande fluxo, e ainda há pouco, por volta de 5 horas da manhã, ônibus do distrito já trafegavam por ali também, Paulo, e esse carro em alta velocidade pela contramão, além de ter apontado armas aí para trabalhadores, para as pessoas que estavam na parada do ônibus. O assunto não é de polícia, mas é pertinente, Peregrini, e muita gente reclamando que não consegue acessar para tirar a segunda via da conta de água da concessionária de águas aqui em Manaus. O que está acontecendo? Esse negócio de internet é uma coisa muito complicada, né, Peregrini? Sem dúvida nenhuma, Paulo, né? Apesar da empresa ter alguns postos aí espalhados, a comunidade parece que ainda não chegou, né? Muito complicado em relação a essa questão do segunda via do boleto, né, Paulo? As pessoas precisam, muitas vezes, fazer uma consulta em boletos antigos também, e quando vai na internet está travado, ou então está fora de sistema, a reclamação é grande, Paulo, tanto é que, né, são grandes reclamações também no PROCON devido ao trato com as pessoas dessas empresas. Peregrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, aliás, dando continuidade, porque Paulo Guerra já trouxe as notícias que lá no bairro Zumbi dos Palmares, o tiroteio, a bala comeu lá na rua Berimbau Baiano, e Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, plantão com muita movimentação durante a noite e madrugada, 2 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma pessoa foi atropelada na área do bairro da Cachoeirinha e outro acabou sendo vítima de uma queda de moto. Ele mesmo pilotava a moto sozinho quando acabou perdendo o controle da máquina e caiu rebolando pelo asfalto. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade também viveu uma noite e madrugada agitada, e a tarde também não foi diferente. O negócio já foi começando a agitar logo depois do almoço, quando 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, pegaram peia, pegaram pisa, e não foi coisa pouca não, ficaram com o rosto dilacerado a pauladas. Não se sabe ainda quem desferiu os golpes. O fato é que eles foram levados ao pronto-socorro em estado grave. Uma pessoa deu entrada vítima de bala, vítima de balaços, deu entrada no pronto-socorro. João Lúcio, era tarde de ontem, apesar do esforço dos anjos da vida, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a vítima já chegou praticamente morta lá no pronto-socorro. João Lúcio, o rapaz acabou perdendo a vida devido aos disparos que recebeu pelo corpo. Quando chegou a boca da noite, outra pessoa dava entrada no pronto-socorro. João Lúcio, vítima de bala, vítima de tiro, ele colocava sangue pela boca, sangrava pelo nariz, pelos ouvidos. Rapaz, já chegou no bico do urubu, já estava mais pra lá do que pra cá, e não deu outra. Apesar do esforço dos anjos da vida, ele acabou partindo dessa para pior após dar entrada no pronto-socorro. João Lúcio, o homem de características assim, tipo assim, Paulo, um homem baixinho, gordinho, aproximadamente 40 anos de idade, foi atropelado à tarde de ontem. Ele também dava entrada no pronto-socorro João Lúcio, mas já não corre risco de morte. Tudo isso graças, né, as pessoas são salvas pelos anjos da vida lá do pronto-socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem se desdobram, se esforçam para salvar vidas 24 horas no gigante da zona leste da cidade.
Pronto, socorro, Platão Araújo! Uma pessoa deu entrada vítima de bala, vítima de tiro. Esse rapaz dava entrada ontem em Paulo Guerra, era por volta de 17h45 quando o homem dava entrada vítima de bala, vítima de tiro. Segundo as primeiras informações, ele foi baleado, Paulo Guerra, ali na área do bairro de São José, logo após dar entrada, logo após ser atendido. Ele já chegou praticamente morto e logo após ser atendido, ele foi a óbito. Já chegou, na verdade, mais pra lá do que pra cá. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi grande a movimentação policial no centro da cidade à tarde de ontem. A polícia militar esteve nas ruas, ao comando do coronel Ayrton Norte, comandante-geral da polícia militar, coordenando também a operação, coronel Alzier, comandante do CPM, do comando de policiamento metropolitano, a polícia militar, a ROCAM, a força tática também esteve no centro da cidade, auxiliando a 24ª SICOM e todo o CPA Sul. O resultado da operação: várias pessoas presas, drogas apreendidas, simulacros, armas de fogo apreendidas e muitos bandidos apontados aí por transeuntes, pela população da área, pelos comerciantes, foram presas, foram detidas ontem, depois aí de estarem agindo na área central da cidade. Aquele negócio de bandido tá ali pelo Colégio Militar, ali pelo Dom Bosco, ali pela Matriz, mais à frente, naquele corredor central dos ônibus, lá chegando já no edifício garagem, a polícia está agindo, já tirou alguns vagabundos de circulação e outros deverão ser presos nas próximas horas. Os bandidos que agem roubando palheta de limpador, antenas aqui dos carros no centro da cidade, até placas já foram roubadas. A polícia está combatendo firmemente esse tipo de crime a partir de ontem na área central da cidade. Até estepes já foram roubados. Então, essa pouca vergonha está acabando no centro da cidade. Segundo o coronel Alzier, passou ao departamento de jornalismo, essas operações serão permanentes no centro da cidade, a fim de diminuir o número de assaltos e roubos, acabar com a patifaria no centro da cidade, perto ali do Teatro Amazonas também, coronel. O que tem de vagabundo ali de tarde, meu amigo, ficam por ali esperando uma pessoa dar bobeira para tomar celular, para sair roubando, né? Ali perto da igreja da São Sebastião também, quantos e quantos carros já não foram roubados, já não foram assaltados ali naquela área. Polícia, ROCAM, força tática neles. Coronel Z promete mais uma grande operação no dia de hoje. Operação Onça! Operação Onça na área dos bairros Novo Aleixo, Nossa Senhora de Fátima e Mutirão, resultou também na apreensão de armas e drogas a noite passada. A Operação Onça visitou esses bairros que estavam sendo aí palco de ondas de assaltos e também de arrastões, além de palco de morte, com o bairro Novo Aleixo, que sempre tem uma pessoa assassinada naquela área. A polícia militar esteve na área, ontem também no Mutirão, a Operação Onça, que deverá continuar nas próximas noites aí na cidade. Ontem teve um grande resultado, apreendendo drogas, armas e bandidos também que foram presos. Grande trabalho da Polícia Militar a noite passada. Mas e agora? As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E também na região metropolitana, como no caso de Iranduba. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no ramal Boa Esperança, ali à altura do quilômetro 27, um encontro macabro. O corpo de um homem foi encontrado
procurado por moradores lá daquela área. O homem não foi até o presente momento não identificado, mas, né, tem aí um suposto nome, que como é suposto não vamos divulgar ainda, mas trata-se de um rapaz, pode se tratar de um rapaz de 21 anos de idade, um jovem ainda que fora assassinado e o corpo jogado lá no ramal Boa Esperança, no querido município de Iranduba. E mais bala! Bala e morte! Aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro de São José. Um jovem, até o presente momento não identificado, foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Foi muita bala. E ele ainda deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro de São José. Morte no bairro Nova Floresta, ali na fronteira com o bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi assassinado a tiros. Ele foi alvejado por volta de 18 horas, muito ferido. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, chegou agonizando, chegou no Bico do Urubu. Chegando lá, de tudo foi feito para salvar a vida do Tiago da Silva, de 30 anos de idade. Ele que era motorista, de tudo foi feito para salvar a vida dele. Entretanto, por volta de 21 horas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu porque as balas atingiram, inclusive, o coração da vítima, inclusive, levou bala em praticamente todo o corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 67 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o pássaro da morte mais uma vez sobrevoou a cidade. Paulo Guerra, para não dizer que não falei em coisa boa, hoje é aniversário do seu Tiago que já está passando aí, chegando aos 90 anos de idade, acho que já passou até um pouquinho, né, seu Tiago? Ouve todos os dias o Jornal da Manhã, muito obrigado pela audiência, tá? Seu Tiago Tavares, aí do bairro da Matinha, ele que é pai do Coronel César Gomes, que é pai também da Simone Gomes, a esposa, a Dona Maria, todos estão parabenizando hoje o seu Tiago Tavares, pai do Coronel César Gomes, fazendo mais um ano de vida. Muito obrigado pela audiência, ele que ouve o Jornal da Manhã todos os dias. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. Após 21 anos, Lionel Messi deixa o Barcelona e pode ser contratado pelo PSG. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36 em Manaus. Esportes. O jogador Lionel Messi, uma das lendas do futebol mundial, não é mais jogador do Barcelona. Na tarde de ontem, o clube catalão anunciou a saída do atacante que estava sem contrato desde o fim da última temporada. O craque argentino deixa o time espanhol após 21 anos entre categorias de base e profissional. Segundo o comunicado divulgado pelo Barça, o argentino havia chegado a um acordo para um novo contrato, mas o vínculo não pôde ser assinado devido a obstáculos econômicos e estruturais. Messi deixa o Barcelona como o maior jogador da história
história do clube. Foram 672 gols em 778 jogos. Entre as principais conquistas estão os 4 títulos da Liga dos Campeões e 10 troféus do Campeonato Espanhol. Agora a expectativa gira em torno do novo clube de Messi. O Manchester City de Pep Guardiola e o PSG de Neymar foram apontados anteriormente como possíveis destinos para o craque. O PSG diz que vai contratar o jogador. A seleção brasileira de vôlei feminino tem um grande desfalque para a fase final da Olimpíada de Tóquio. Na manhã desta quinta-feira, ou na noite desta quinta-feira, manhã de sexta, no Japão, o Comitê Olímpico do Brasil, COB, anunciou a suspensão provisória da oposta Tandara. Segundo o comunicado, a jogadora cometeu potencial violação da regra antidopagem em exame realizado dia 7 de julho no centro de treinamento da CPV em Saquarema. Estados Unidos atropelam a Sérvia e vão à final do vôlei feminino das Olimpíadas. Americanas não tomam conhecimento das atuais campeãs mundiais, venceram por 3-0 e aguardam o vencedor de Brasil e Coreia do Sul, que se enfrentam às 9 horas de hoje. Isaquias Queiroz avança direto à semifinal no C1 100 metros após vencer bateria. Canoísta brasileiro fica com o melhor tempo de todas as 5 baterias e agora só disputa a semifinal na sexta à noite. Jack Goldman fica em quarta, disputa a quarta de final nesta quinta à noite. O fim da madrugada desta sexta-feira foi frustrante para o Brasil em Tóquio. Érica Senna esteve muito próxima de conseguir uma medalha de bronze na marcha atlética feminina nos 20 quilômetros, porém recebeu a terceira advertência a poucos metros de concluir a prova, sendo obrigada a parar por 2 minutos, dando adeus ao pódio. Ela terminou o percurso na 11ª colocação com o tempo de 1 hora 31 minutos e 39 segundos. O ouro foi para Antonella Palmisano, da Itália, com 1 hora 29 minutos e 12, que liderou durante boa parte da corrida. A colombiana Lorena Sandra, com 1 hora 29 e 37, ficou com a prata, enquanto a chinesa Hong Liu, com 29,57 levou o bronze. Com o fim dos jogos desta quinta-feira, estão definidos os times que avançam na Copa do Brasil. Sem perder tempo, os confrontos das quartas de final serão decididos nesta sexta-feira por sorteio às 15 horas na sede da CBF no Rio. Os jogos de ida estão previstos para os dias 24, 25 e 26 de agosto, com partidas de volta nos dias 31 de agosto e 1º e 2 de setembro. Dos 8 times que chegam às quartas de final, somente o Fortaleza está na competição desde o início. Outras 6 equipes entraram na terceira fase por participarem da Libertadores e o Atlético Paranaense por ter sido o 9º colocado do último brasileiro. Os classificados são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Santos e São Paulo. Os jogos da noite passada pela Copa do Brasil. Flamengo 1, ABC 0. Juazeirense 2, Santos 0. Jogos de hoje, Campeonato Brasileiro. Às 19 horas tem Sport Bragantino. Brasileirão Série B 2021. Às 16 horas, Remo e Operário. 19 horas, Guarani e Brasil de Pelotas. 19h30, Curitiba e Goiás. Pelo Brasileirão Série C, às 20 horas, jogam Altos do Piauí e Ferroviário. E no Brasileiro Série D. Às 17 horas, jogam Águia Negra e Ferroviário. Agora 6 horas e 40 minutos em Manaus. A seguir, Câmara aprova projeto que permite privatização dos Correios. PEC do voto impresso é rejeitada e arquivada pela Comissão Especial da Câmara. Japão homenageia vítimas da bomba atômica em Hiroshima na Segunda Guerra. Após o intervalo comercial, os detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6 horas 42 minutos em Manaus. Últimas notícias. Em um dia marcado por tensões internas, o dólar voltou a fechar acima de R$5,20, depois de cair mais de 1% durante a manhã. O dólar comercial terminou a quinta-feira vendido a R$5,21, com alta de 0,03 ou 0,57%. Processo semelhante ocorreu no mercado de ações. O Ibovespa da B3 fechou aos 121.633 pontos, com queda de 0,14%. Impulsionada pela nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial e pela alta recente nos juros, a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros registrou o 4º mês seguido de desempenho positivo. Em julho, os brasileiros depositaram 6,37 bilhões de reais a mais do que sacaram na caderneta de poupança, informou ontem
o Banco Central. E termina nesta sexta-feira o prazo para inscrição no segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. O processo deve ser feito pelo portal do Ministério da Educação. O resultado do processo seletivo deve ser divulgado pelo MEC em 10 de agosto e as matrículas deverá ser realizada de 11 a 16 de agosto. O Senado aprovou nesta quinta-feira um projeto que tem o objetivo de incentivar a regularização de dívidas tributárias de empresas e de pessoas físicas. Batizada de refis da Covid, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O texto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, mas foi aprovado conforme versão proposta pelo relator, o líder do governo na casa, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O projeto reabre o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, lançado em 2017 e popularmente chamado de refis, com novas regras. Pela proposta, os interessados terão até 30 de setembro deste ano para aderir ao programa. O Brasil superou a marca de 560 mil mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 1.099 novos óbitos em decorrência da doença. Com isso, o total de vidas perdidas para a pandemia chegou a 560.706. A quantidade de pessoas que foram infectadas desde o início da pandemia alcançou 20.066.587. Entre ontem e hoje foram confirmados 40.054 novos diagnósticos positivos. Ainda há 665.649 casos em acompanhamento. Mas o número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 já chegou a 18.840.232. O Fórum de Governadores enviou ofício ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, solicitando apoio ao combate à variante Delta do novo coronavírus. Os administradores estaduais colocaram no documento uma preocupação com uma terceira onda da Covid-19 impulsionada por essa variante. 6:45. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que trata da privatização dos Correios. A proposta encaminhada pelo governo em fevereiro autoriza a exploração de todos os serviços postais pela iniciativa privada. O texto base da proposta foi aprovado por 286 votos a favor, 173 contra e 2 abstenções. A matéria causou controvérsia entre os parlamentares. No entanto, nenhuma das propostas que ainda poderia modificar o texto, os chamados destaques, foi aprovado. A matéria segue agora para análise do Senado. O presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, marcou um encontro com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, hoje às 12 horas na Corte. Não foi confirmado qual será o assunto a ser tratado. A audiência acontece após Fux anunciar que cancelou uma reunião entre os chefes dos poderes após ataques reiterados do presidente Jair Bolsonaro sem partido contra o judiciário e o sistema eleitoral vigente. Aras ainda não se manifestou sobre a conduta do presidente e as afirmações dele contrárias à urna eletrônica. Em uma derrota para o governo, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda à Constituição do voto impresso, rejeitou ontem por 23 votos a 11 o parecer favorável ao tema elaborado pelo deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. O deputado Júnior Mano, do PL do Ceará, foi designado novo relator. Como o parecer de Felipe Barros foi rejeitado, caberá a Júnior Mano elaborar um relatório em sentido contrário, ou seja, pelo arquivamento da PEC. A votação está prevista para esta sexta-feira. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos decidiu julgar o Estado brasileiro por suspeita de violação aos direitos humanos e omissão na investigação dos crimes de maio de 2006, como ficou conhecida a retaliação aos ataques contra a polícia que resultou na morte de civis no estado de São Paulo. O Brasil tem 60 dias para responder à comissão via Advocacia Geral da União. Depois a defensoria que ingressou com a ação se posiciona e então a comissão indica as medidas que o país deve adotar. A ouvidoria da polícia diz que 493 pessoas morreram na onda de ataques, mas até hoje não há um número oficial de vítimas e pode variar de 264 a 600. Há 15 anos
anos, em maio de 2006, São Paulo viveu um dia de medo e caos durante a onda de ataques do crime organizado contra alvos policiais. Base da polícia, bombeiros, agentes penitenciários e policiais de folga foram atacados em ações orquestradas pelo PCC. Bombeiros da Grécia, ajudados na manhã desta sexta-feira por colegas franceses, combatem um grande incêndio a 30 quilômetros ao norte de Atenas. 5 pessoas ficaram feridas e 5 cidades da região foram esvaziadas. A região atingida fica no sopé do Monte Parnés. Mais de 1.200 hectares queimaram desde terça-feira. O novo presidente do Irã, ultraconservador Ebrahim Raisi, pediu em seu discurso de posse nesta quinta-feira a eliminação das sanções dos Estados Unidos contra seu país por meio da diplomacia, como um estímulo para as negociações nucleares em curso. O clérigo e agora 8º presidente do país, que foi sancionado pelos Estados Unidos, fez um discurso de posse diante do parlamento, com momentos em parte conciliadores e em outros duros. As sanções dos Estados Unidos contra o povo do Irã precisam ser suspensas. Apoiamos qualquer plano diplomático que alcance esse objetivo, disse Raisi, a representante de mais de 70 países e organizações internacionais. O Japão homenageou nesta sexta-feira as vítimas da bomba atômica em Hiroshima, lançada em 6 de agosto de 1945, com a polêmica este ano sobre a recusa do Comitê Olímpico Internacional em respeitar 1 minuto de silêncio durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Sobreviventes, parentes e um grupo de dignitários estrangeiros compareceram à cerimônia em Hiroshima para homenagear as vítimas e pedir a paz no mundo. Dada a persistência da pandemia de Covid-19, a cerimônia não foi aberta ao público, mas pôde ser acompanhada pela internet. Os participantes, usando máscaras e muitos vestidos de preto, observaram 1 minuto de silêncio às 8h15, 20h15 de quinta-feira em Brasília, horário em que a bomba atômica americana foi lançada sobre a cidade há 76 anos. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Na maior derrota de Bolsonaro na Câmara, voto impresso rejeitado em comissão especial. Folha de São Paulo. Câmara aprova projeto que abre caminho para a privatização dos Correios. O Estado de São Paulo. Senado aprova refis da Covid com perdão de até 90% em multas e juros. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Homem preso do Mato Grosso confessa que pilotava helicóptero com cocaína. Valor econômico. Governistas querem tirar precatório do teto e abrir espaço de 19 bilhões. Estado de Minas. Bolsonaro ataca Barroso e Moraes, ditadura da toga. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco anuncia flexibilizações no plano de convivência com a Covid. Fortaleza, Diário do Nordeste. Consórcio Nordeste suspende compra da vacina Sputnik V. 0 hora Porto Alegre. Tandara pega no antidoping e não jogará mais pelo vôlei do Brasil em Tóquio. As edições impressas locais, a crítica. Delta se espalha e assusta. Diário do Amazonas. Wilson só pensa em interesses pessoais. Jornal do Comércio. Faturamento do PIN segue em ritmo de alta. Em tempo. Prefeito revitaliza a creche e garante novas unidades. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Gilberto Massal e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva. É Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.